Olá, saudações a todos. Nesse estudo, nós vamos analisar agora sobre o ponto E da escada abstêmia, o ponto da intervenção. É a antessala do processo de abstinência. Mas nós vamos desenvolver todo o raciocínio para chegar a essa conclusão. Então vamos analisar isso. Então essa escada da abstinência, né, aqui representada mais uma vez uma classificação trinária da drogadição, uma quartenária da, da abstinência, lembrando que ela é quinária e muitas vezes eu utilizo também uma trinária da abstinência só quando eu menciono apenas o abstêmio menor, o maior e o mega. Então aí eu uso uma classificação trinária também, né? Mas o que nós vamos conversar agora é sobre esse ponto aqui, sobre o ponto E. Veja que ele está dentro da adicção, ele ainda não iniciou o processo de abstinência. É uma fase anterior ao início do processo de abstinência. Eu vou dar um exemplo bem teatral de como ocorre. Aqui a palavra teatro quer dizer que existem vários atores envolvidos no fato. Tá? Não é um sentido pejorativo, é um sentido mais técnico. É um teatro de operações, no sentido técnico mesmo. Tá? Bom, nesse teatro aqui que ocorre, existem vários atores. Imagina assim, a pessoa está fora de casa muitos dias usando droga. Então ela retorna ao seu lar, à sua residência. Quando ela chega, ela é recepcionada por vários familiares. Os familiares estão todos na sala, pedem que ela entre, sente-se, e aí eles conversam com ela e dizem, ó, a gente não consegue mais viver com você, não tem mais como a gente continuar vivendo, você está arruinando a sua vida, está prejudicando a nossa e tudo mais. Então esse momento dramático que ocorre, um momento muito complexo, com uma carga emocional fortíssima, altamente traumático, impactante para todos os atores nesse cenário, certo? Bom, esse é o ponto E. Mas agora o que a gente vai analisar é o ponto E, é essa intervenção, mas quando a gente olha aqui, da abstinência para cá, e não para as pessoas que estão envolvidas aqui apenas nesse momento, tá? Na adicção ou na drogadição. Aqui nós vamos analisar esse fenômeno com o olhar da abstinência sobre essa intervenção. Então, é disso que nós vamos falar. Vamos tentar analisar o que está acontecendo com essa pessoa e para que ela permaneça em abstinência, para que ela, na verdade, não é nem permaneça, porque ela ainda não iniciou, né? Para que ela inicie a sua abstinência, certo? Bom, esse é o ponto E. Eu chamo ponto E porque normalmente ocorrem várias formas de exposição. E é disso que nós vamos conversar agora. Lembrando, então, toda a escada, o que importa agora é esse ponto aqui, ó, o ponto E antes do início da própria abstinência, certo? Vamos ao início do texto. Eu vou tentar ser o mais didático possível, como eu sempre tento isso em todos os vídeos, e então vou tentar mais uma vez ver se eu consigo, pelo menos, explicar de uma forma bem acessível tudo isso. Bom, o que é esse ponto E? Aquele ponto E antes que ocorre lá no meio da adicção, ele pode ocorrer também na fase de usuário abusivo, alguns casos de mero usuário, tá? Ele pode ocorrer ali também. Mas aí é diferente. Nós estamos tratando aqui do ponto E, que ocorre bem na adicção mesmo, que é esse movimento, esse momento da intervenção. Nós podemos ter uma autoapresentação do diagnóstico ou uma heteroapresentação do diagnóstico da adicção. Então é mais ou menos assim. Ainda não existe, pode até não existir esse diagnóstico da adicção. Então, para que exista adicção, existe uma série de requisitos. A pessoa não necessariamente se adequa a todos esses requisitos, porque não é uma questão técnica sobre esse ponto de vista. O que vai ocorrer ali é o seguinte, é um desabafo, né? Aqueles familiares não aguentam mais isso
e apresentam isso ao adicto ou ao suposto adicto, tá? Bom, normalmente nessa apresentação, ela é heteroapresentação, ou seja, são os familiares que apresentam a adicção à pessoa. Quando eu digo familiares, você tem que entender isso de um modo mais expansivo. Nesse momento, nós não estamos falando apenas dos familiares, da família nuclear, mas nós estamos falando uma família nuclear abstêmia, que podem ser, por exemplo, tio, pai, mãe, esposa, filho, amigo, um terapeuta, um médico. São pessoas que apresentam esse diagnóstico ao adicto, né, que faz essa apresentação, que dizem que a gente não aguenta mais esse seu modo de viver, que essa apresentação é feita por essas pessoas que fazem parte, essas pessoas que fazem parte do adicto, que o adicto as conhece, que tem uma relação com elas muito forte, tá? Uma relação emocional, um vínculo. Então essa é a heteroapresentação. Em casos mais raros pode ocorrer uma autoapresentação. Aí seria o contrário. O adicto está sentado no sofá e chama a família vai até a casa dele e aí ele apresenta o diagnóstico, diz, olha, não aguento mais viver nessa condição, explica. Quando que isso ocorre? Bom, o exemplo mais comum que tem, existem várias formas, mas o exemplo mais comum que tem é aquele do filho que vai estudar ou morar em outra cidade. Aí ele está lá fazendo a faculdade, ou está lá estudando, e um belo dia ele chama a família e diz, ó, vem me visitar. Aí a família vai até ele. Quando ela chega lá, ele abre o jogo, certo? Ele diz que o que está acontecendo com ele, que ele não aguenta mais viver naquela condição. Então ele faz essa exposição. Então essa é a autoapresentação, tá? Do diagnóstico. Essa é mais raro, ela ocorre muitas vezes, mas ela é muito mais rara se comparada à heteroapresentação. Normalmente a pessoa não consegue fazer esse pedido de ajuda, né? Normalmente o que ocorre é as pessoas que conversam com ela para que ela aceite ajuda. Mas tudo bem. Esses são dois aspectos importantes desse ponto E. A autoapresentação e a heteroapresentação. Qual que é a diferença nisso aí? Uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Veja, na autoapresentação, a pessoa já está pedindo ajuda. Ela já reconhece que tem uma adicção. E aí ela pede essa ajuda. Na heteroapresentação, a pessoa não está pedindo ajuda. É a família que quer dar, que quer fornecer essa ajuda. Então a pessoa ainda não pode nem reconhecer que ela está na adicção. Então, se você já reconhece que tem adicção, é muito diferente de alguém que ainda nem reconhece a adicção. Então a diferença na largada da abstinência, né? A abstinência vai começar lá na frente, mas já começa uma diferença na largada, né? Tem gente que já sai na frente quando ele já reconhece quando ele pede ajuda, quando ele já reconhece que está vivendo nesse problema. É como se ele desse uma largada antecipada, tá? Ele já está um pouquinho mais adiantado no enfrentamento dessa crise, certo? Bom, essa é a diferença entre a auto e a heteroapresentação. É uma pequena diferença, só a distância da Terra na Lua, tá? É um ponto muito, muito, muito importante mesmo. Bom, nós temos agora 3 etapas que eu acho muito interessantes. O que ocorre ali naquele momento? Bom, a exposição da adicção. Ou a família, ou a pessoa, né, o próprio adicto, vai expor essa adicção, vai dizer o que está acontecendo. Né? Isso é uma mera declaração, certo? Pode ser tanto fazer uma autoexposição do problema, como uma heteroexposição do problema. Às vezes a pessoa não está enxergando, aí os familiares apresentam para ela o tamanho do problema. Né? Então essa é apenas a declaração, é a fase de declaração. Tá? Vamos apresentar o problema para a pessoa. Aí eles vão lá e apresentam, certo? Bom, segundo momento importante é a pessoa reconhecer a adicção. Então veja só, primeiro falaram para a pessoa que ela tem uma adicção.
Agora ela tem que reconhecer que tem essa adicção. Esse reconhecimento é muito complexo. Tem pessoas que nunca reconhecem que tem adicção. Bom, na auto-apresentação, na auto-exposição, quando a pessoa está pedindo a sua ajuda, quando ela chama os familiares, quando ela apresenta a adicção, ela já reconheceu essa adicção. Então, me parece que essa é uma fase de intenção, uma fase volitiva, uma fase muito intrínseca ainda, mas me parece que ela já começa a expor, apresentar, né, o problema, ela já está um pouco mais adiantada em relação àquele que sequer reconhece que tem um problema. Porque se você não reconhece que tem um problema, como é que você vai resolver esse problema? Né? Então, o reconhecimento da adicção é muito, muito importante. Existe um terceiro momento ainda, que é admitir e aceitar essa adicção. Aí é outra coisa, né? Aí nós estamos bem, bem longe ainda do fato inteiro, né? Você percebe que é, muitas pessoas não sequer conseguem admitir ou aceitar que tem essa adicção durante, às vezes, décadas, né? Então, expor a adicção e reconhecer a adicção, dizer, ó, realmente eu tenho esse problema. E isso é uma coisa, mas a pessoa tem um problema e não aceita esse problema, não admite esse problema. Então, esse é um outro problema, né? Não aceitar a adicção. Ela tenta lutar contra a adicção. Então, ela se testa, ela pratica uma autossuficiência, ela tenta ainda consumir drogas em doses menores, ela tenta vários mecanismos, né? E não consegue aceitar que tem esse problema. Isso é outro ponto muito grave, tá? E veja que são 3 momentos diferentes, bem diferentes. A gente está falando ainda da antessala do processo de abstinência, porque se a pessoa não aceitar que tem sequer adicção, ela não vai desenvolver a abstinência por longos períodos. Né? Ela vai interna e desinterna, ou desintoxica, reintoxica, ela fica no ciclo de sucessivas recaídas e várias abstemiopatias que existem. Mas ela não consegue permanecer longos períodos na condição de abstêmio. Tá? Então são 3 pontos importantes: exposição do problema, reconhecer o problema e admitir e aceitar que existe esse problema. É um pequeno detalhe, mas muito, muito relevante. Bom, a autoexposição interventiva, quando o próprio adicto reconhece a adicção perante ele, perante terceiros e pede ajuda. Tá? Essa aqui vai ser sempre real. Nós já vamos ver a diferença entre real e falsa. Essa vai ser sempre real. Sempre a pessoa que fizer isso, ela é porque ela está com um problema mesmo e está pedindo ajuda. Tá? Bom, existe uma exposição interventiva falsa. A exposição interventiva falsa ocorre assim: a pessoa está num bar bebendo, né? Ela é alcoólatra, ela tem um diagnóstico de adicção, e aí uma pessoa que não faz parte da família nuclear abstêmia, o dono do bar, um amigo de boteco, qualquer pessoa, diz para ela: você é um alcoólatra. Aí ela dá risada, todo mundo ri. Veja, estão expondo para ela que existe a adicção. Uma pessoa que ela não conhece, com que ela não tem um relacionamento íntimo, está expondo para ela o problema, mas ela não reconhece esse problema. Então a gente chama isso de exposição interventiva falsa. É uma exposição interventiva. Estão dizendo para ela que existe um problema, tá? Estão expondo isso, mas ela não reconhece, até leva na brincadeira. Então a gente chama isso de falso, uma exposição falsa. Essa exposição interventiva, normalmente, ela vai ser exposição interventiva real, quando ela é feita por pessoas que fazem parte do núcleo familiar, que a gente chama núcleo familiar abstêmio, que não é apenas as pessoas da família dela, mas são as pessoas da família dela que vão acompanhar ela durante o processo de abstinência, certo? Essa é a exposição interventiva real. Então, porque assim, muitas vezes ali no momento da intervenção, tem 10 familiares, né? 5 anos depois, só tem 2. Esses 2
fazem parte da família nuclear abstêmia, certo? Os outros ainda eles fazem parte, eles têm uma relação com o abstêmio, mas ela não é nuclear, certo? Bom, essa exposição interventiva real, ela ocorre quando esse núcleo rígido, esse núcleo afetivo forte expõe a adicção. Então, por exemplo, a esposa que está com o pai do abstêmio lá e mais uns amigos, expondo essa adicção. Ele vai levar em consideração muito forte a esposa e o pai. Os outros pode ser que ele não considere, mas esses dois ele considera. Normalmente são esses dois que vão estar depois longos anos lá na frente, que estarão longos anos lá na frente, acompanhando o processo de abstinência desse ente querido, certo? Então essa é uma exposição interventiva real. Aquela exposição interventiva de boteco, que um amigo conhecido diz, é levada na brincadeira, certo? E existem várias expressões delas, né? Muito interessantes. Prefiro ser um bêbado conhecido que um alcoólatra anônimo. Então a pessoa declara isso, ela está fazendo uma brincadeira, uma chacota, né? Uma exposição interventiva falsa, certo? Então existem vários fenômenos semelhantes. No fundo, existe dá para perceber que ela tem um problema, né? Mas ela não aceita esse problema, ela está muito longe ainda. Ela nem reconhece que tem esse problema, né? Então esse é um caso interessante. Mas a exposição interventiva real é essa, quando a família nuclear apresenta e daí ele leva em consideração, tá? Então, por causa disso tudo, então toda essa autoapresentação, heteroapresentação, autoexposição, heteroexposição, toda essa exposição, esse reconhecimento e essa admissão, essas etapas que ocorrem, tudo isso está antes da abstinência. A abstinência ainda nem começou, tá? Então, como antecede a abstinência, a gente chama de antessala do processo de abstinência. Então, esse é um momento da antessala do processo de abstinência que a gente chama ponto E, que ocorre as exposições, tá? Eu vou fazendo um vídeo separado para não ficar muito grande esse vídeo. Eu vou falar sobre a questão da reintervenção, quando essa exposição ocorre mais de uma vez, e vou falar sobre o triplo efeito da exposição interventiva. Essa exposição interventiva, além disso, desse teatro que ela ocorre, ela gera efeitos. Ela gera 3 grandes efeitos. Eu vou falar num outro vídeo separado sobre a reintervenção e o triplo efeito dessa exposição, tá? Então, por hora, o ponto E é basicamente isso, tá? A gente tem todos esses fenômenos que ocorrem no ponto E. Existem várias técnicas, o ideal é que seja feito com acompanhamento de um terapeuta, esse momento de intervenção. Muitas vezes se ler, cada familiar escreve uma carta e aí eles leem essa carta, porque ele não consegue expressar o que ele sente familiar se ele não lê. Ele é um momento de uma carga emocional muito forte. Então, precisa estar escrito para que ele exponha isso. E tem uma técnica para escrever carta, então, mas isso aí faz parte até do estudo da adicção, tá? Essa carta interventiva, né? E tem que, nessa carta, colocar pontos positivos e pontos negativos. Tem que mostrar o problema, então vai ter que botar o dedo na ferida, certo? Então tem que mostrar o problema para o adicto, o familiar vai lá e lê a carta, dizendo, você fez isso, fez isso, fez isso. Então tem que mostrar o problema. Tem que mostrar que ama essa pessoa, né, ou que gosta dessa pessoa, escreve, eu gosto de você, mas não posso mais viver com você nessas condições. E mostra pontos positivos. Você é uma pessoa assim, 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 deixou de ser, certo? Então, esses 3 elementos são o básico que tem que ter na carta, né? Sentimento, né? Expor o sentimento que sente naquele momento, expor o dedo, colocar o dedo na ferida, mostrar os problemas e colocar as qualidades que ele possui, que o seu ente querido possui, que não estão aflorando, não estão sendo utilizados por causa da adicção. Tá? Isso aqui é o ponto E, essa carta interventiva e todos esses fenômenos que ocorrem aqui. Vou fazer um outro vídeo sobre a reintervenção em triplo efeito. Tá? Muito obrigado a todos.